Olá, terceiro ano, tudo bem? Vamos fazer as nossas atividades no caderno base da Rene, volume 3, página 61. Acompanhe a leitura com a professora. Sequências numéricas. Uma sequência é dita recursiva ou recorrente quando determinado termo pode ser calculado em função de termos antecessores. Por exemplo, da sequência de 5, 9, 13 e 17, sempre somamos 4 para obter o próximo termo. Olha o exemplo. Eu tenho 5. 5 para chegar até 9, qual é a quantidade que eu vou acrescentar para chegar até o 9? Vamos calcular, né? 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu peguei o antecessor, né? Que é o número que veio antes, que está aqui na explicação, e contei do 5 até chegar o 9 para descobrir qual é o número que eu tenho que acrescentar, qual é a quantidade que eu preciso acrescentar até chegar ao número 9. Mas agora, para chegar até o número 13, eu preciso acrescentar quantos? Mais 4, né? Se eu pegar o número 9, partindo do número 9, ó, 9, 10, 11, 12, 13. Então, até chegar ao número 13, eu acrescentei mais 4. E assim continuou a mesma sequência. Para descobrir qual é o próximo número, né? Que será aqui na nossa reta. Então, eu tenho que partir do número 17, somando mais 4. Então, vamos lá. 17, 18, 19, 20, 21. Então, qual é o próximo número? O número 21, tá? Então, esses 3 pontinhos que aparecem no final da sequência são para indicar que a sequência apresenta infinitos termos. Lembra que a prof falou que os números são infinitos? Então, quanto eu somar mais 4, mais 4, mais 4, eu vou tendo resultados, tá? Então, são infinitos os termos que eu posso utilizar, tá? Agora, vamos para o exercício 39, página 61, que nós começamos a aula de hoje. Complete a sequência abaixo com os números que estão faltando. Então, vamos lá. Eu tenho o número 5, que é o antecessor, o mais próximo que eu tenho aqui. Então, quantos eu vou ter que somar até chegar no 15? Vamos fazer junto com a professora? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Quantos risquinhos eu fiz até chegar no número 15? Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu acrescentei mais 10 até chegar no 15, tá? E agora, quantos que eu vou acrescentar aqui até chegar no 25? E aí, vocês vão fazendo os demais, tá? Pelo que a professora observou, será de 10 em 10. Mas verifica se é isso mesmo. E aí, vocês vão preenchendo cada lacuna que está faltando, tá? Aqui em cima será um número, aqui embaixo será outro, e assim vai continuar, tá bom? Olha só, se eu tenho aqui, ó, 105, até chegar no 120, qual número será que eu tenho que somar até chegar aqui? Vamos colocar 105 mais 5 dá 110. 110 mais 5 dá 115. Então, se eu somar mais 5, vai dar 120, 125. Então, eu tenho que observar para ver aqui qual número provável que seja aqui. Porque eu tenho 90, eu tenho 100, eu tenho 60, 70, 80. Vamos observar qual número que eu vou ter que somar aqui para
para obter, né, as respostas corretas. E embaixo, nessa de 165, 210, 265. Então, nós precisamos observar para saber qual número acrescentar. Então, se nós observarmos, ó, esta sequência, aqui nós temos 165. Então, se eu colocar menos 5, fica 160. Se eu colocar menos 5, 155. Então, nós precisamos observar para ver qual será os próximos, tá bom? A mesma coisa os demais. Você tem que calcular. Vamos supor, eu tenho 60. Depois dos 60, eu tenho 61, 62, né? O 65. Então, você terá que ver qual que vai ficar aqui. Se é de 5 em 5. Porque, ó, eu tenho que ver um número até eu chegar aos 70, né? Depois eu tenho que ver outro até chegar a 80. E assim ir completando, tá bom? Se tiver dificuldade, chama a Pro, que a Pro ajuda. Exercício 40. Na sequência abaixo está a marcação da velocidade de um avião. A cada local de marcação que ele passa, aumenta-se uma velocidade em 50. Qual a velocidade final em seu destino, né? Qual será a velocidade final para o seu destino? Cada tracinho desse aumenta, ó. Vamos olhar aqui, ó, a cada local de marcação. Então, eu tenho cada local desse aqui de marcação, certo? Que ele passa, aumenta-se sua velocidade em 50. Então, vamos observar. Se ele aumenta de 50 em 50, eu tenho 50. Mais 50, eu vou para quantos? Para 100, certo? Então, vocês vão acrescentando, mais 50 fica quanto? Mais 50 quanto? Tá? E aí, vocês vão ver qual é a velocidade que ele atingiu no final, nessa última parada, nessa última marcação. Tá? Então, vocês vão ter que somar de 50 a 50 cada resultado. Eu somei o primeiro, mais 50 deu 100. Agora, eu somo 100 mais 50 vai dar quanto? Aí eu pego o resultado e vou somando até chegar no final, tá bom? Página 62, exercício 41. João guardou do seu salário R$20 para pagar o lanche do seu filho. Então, ele tem R$20 guardado. Todo dia ele coloca R$2 na mochila dele. Qual o dia da semana acabará o dinheiro guardado por João? Então, nós temos aqui os dias da semana que tem aula, de segunda a sexta. Na segunda-feira, ele tirou R$2. 20 menos 2, 18. Então, ele vai continuar fazendo a conta de subtração, ó, 18 menos 2. Né? Porque terça ele já deu o valor pra gente. Deixa eu apagar esse valor 20, porque o 20 menos, né, na terça, ele colocou 18. Então, ele já tirou os R$2. Pro, mas como que você sabe? Porque o exercício aqui em cima está me dizendo, né? O pai guardou R$20, certo? Para pagar o lanche do filho. E todo dia ele coloca R$2 na mochila. Da onde ele tira esses R$2? Dos R$20. Então, na segunda-feira, ele tinha 20, mas ele tirou R$2, ficou com 18 na terça-feira. Agora, ele vai tirar também mais R$2, com quanto ele ficará na quarta? Então, eu já fiz aqui o esquema, a unidade dezena menos 2. 8. Vamos fazer aqui. Não tem problema, pode fazer a continha. Como é ruim a Pro fazer com a caneta, mas a Pro tenta, tá? Deu 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho que tirar quanto? 2. Então, eu vou tirar 1, 2. Quanto sobrou? 1, 2, 3, 4, 5, 6. R$6. Tem algum valor aqui para tirar? Não. Então, 1. Quanto vai sobrar, então, na quarta? 16. E assim, vocês vão pegar o 16
menos 2, o valor de quinta, menos 2, até acabar os R$20, tá bom? Vamos agora aqui, ó. Utilize a tabela abaixo para responder as questões 42 até a 46, tá? Vamos lá, então. É uma tabela das pessoas que realizaram atividade físicas em Campo Grande, semanalmente. Se é semanalmente, está falando do quê? Dos dias da semana, ó. Nós já temos aqui dias da semana. E quais são os dias da semana? 7 dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, tá? Então, na segunda participaram 867 e assim as demais, né? Aqui, ó, nós temos 3 3 ordens, né? Unidade, dezena e centena. Na quarta-feira, nós já temos até a quarta ordem, que é qual? A milhar, né? Então, qual é a maior? O que só tem 3 ou o que só tem 4? Né? Então, o 4 vem depois do 3, então ele é maior, tá bom? Então, esse aqui é maior que o de cima. Então, vamos lá, nós temos na quinta-feira também, né, 4 ordem, que é a unidade, dezena e centena de milhar. A Pro colocou D de novo, mas não é D aqui. É o quê? É M de milhar, tá bom? Unidade, dezena, centena e milhar. 4 ordem. 1, 2, 3, 4. Tá bom? Então, é importante que vocês tenham isso em mente. Esse 7 é o quê? 7 dias a semana tem, tá bom? Só para a gente ficar com essas informações aí, se caso pedir nos exercícios. Vamos lá, exercício 42. Qual dia da semana correu um maior número de pessoas realizando atividade física? Qual é o número maior? O que tem só 3 ordens ou o que tem 4 ordens? Então, eu tenho 2 dias aqui, ó, quarta e quinta. Mas qual é o maior? O maior é 1.243 ou 1.542? Nós precisamos observar, ó, os números que nós temos nas ordens, tá? Qual é o número maior aqui na centena? O 5 ou o 2? E aí vocês respondam aqui, na atividade 42. O exercício agora 43. Em qual dia da semana houve somente 340 pessoas que participaram? Então, você precisa voltar à tabela e observar aonde está o valor de 340. Qual o dia da semana? E aí, você vai observar aqui, ó. Letra A, segunda-feira. B, quinta-feira. C, sexta-feira. Ou D, sábado. Somente uma alternativa, tá bom? Exercício 44. O dia da semana em que houve somente 2 dezenas, 5 unidades de pessoas praticando atividade física foi quando o exercício estiver desta forma, tá? Vocês terão que montar. Então, vamos lá. Eu tenho 5 unidades e eu tenho 2 dezenas. Qual é esse valor? Qual é essa quantidade? 25, né? Então, vamos observar. Qual o dia da semana? Foi segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado ou domingo que tem a quantidade de pessoas, né? O total de pessoas que participaram de atividade física. A Pro não vai falar porque tá muito fácil. Vocês são espertos, vocês conseguem. O exercício 25. Quantas pessoas, olha só, quantas pessoas praticaram atividade física juntas? Então, você terá que somar quarta-feira e quinta-feira. Lembra que a Pro falou de 4 ordens? Olha aqui elas aqui, ó. Tem 4 ordens. Unidade, dezena, centena e unidade de milhar, tá? Então, você terá que ir lá na tabela e observar quantos nós temos na quarta-feira e quantos nós temos na quinta-feira. E juntar. Quando tem essa palavrinha juntar, é o quê? Adição, tá bom? Então, vamos lá observar. Quarta,
E quinta, lembra que a Pro fala para vocês colocar o número maior? Mas quando for subtração, quando for adição, não tem problema. Aí vocês escolhem qual vocês preferem que coloque primeiro, se é a quantidade maior ou menor. Fica a critério de vocês. Então, lá no exercício, vocês terão que pegar esses dois resultados e somar, tá bom? Qual é o exercício? O exercício 45, tá? O exercício 46, vamos observá-lo? Na terça-feira, tiveram, então, participantes, 419 pessoas que participaram da atividade física. Quantas pessoas seriam necessárias para que se tenha a mesma quantidade de pessoas da segunda-feira? Então, vamos lá. Nós temos a informação de 419, que foi terça-feira. As pessoas de segunda, quanto tem segunda? Vamos observar. 867. Então, vamos lá. 867. Ele quer saber, deixa eu arrumar para ficar bonitinho. Ele quer saber quantas pessoas faltam para chegar nesse valor. Desculpa, colocou ao contrário, né? Então, é aqui. Eu tenho 419 pessoas. Quantas pessoas seriam necessárias para chegar a 867 pessoas? Então, é uma continha de subtração. Você terá que pegar o número maior. Lembra que a Pro falou? Olha aqui, ó, uma explicação. Igualzinha a Pro deu para vocês. Quando for subtração, sempre utilize o número maior. Então, vamos lá. Coloco o 8, o 6 e o 7, porque a gente já está craque, né? Que o 8 eu sei que é na centena, o 6 na dezena e o 7 na unidade. A mesma coisa, 4, 1 e o 9. E vamos fazer essa subtração, tá bom? Façam aí. Caso vocês tenham alguma dúvida, chama a professora que a Pro ajuda, tá bom? Vamos então finalizar a nossa atividade aqui no exercício 46 da página 63. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem chamar a professora,